que hoje vamos tratar dos aspectos trabalhistas do teletrabalho durante a pandemia. Então, aquele trabalho remoto, né, que já existia, na verdade, o teletrabalho, né, que tecnicamente foi previsto na CLT com a reforma trabalhista, nós tivemos uma outra situação que foi o teletrabalho pós-pandemia, né, que na verdade as pessoas foram colocadas para esse formato de forma emergencial, não é isso, Adriana? Sim, até eu conversava com uma colega esses dias e ela disse: "Ah, daqui para frente o futuro vai ser esse", né? E eu costumo dizer, o futuro caiu na nossa cabeça. O teletrabalho agora é o presente. E Exato. até O futuro saiu já uma chegou, né? matéria, sim, o futuro é agora, né? E até saiu uma matéria no jornal Valor Econômico na terça-feira passada, e a manchete era mais ou menos assim: implementado no susto, o home office tende a permanecer no período pós-pandemia. Então, eu acho que ele é uma coisa, ele veio para ficar, as empresas estão se adaptando, e é importante que a gente converse sobre isso, não só para empregado, empregador, empresas, mas a sociedade toda. Não é uma mudança que está acontecendo e é uma mudança cultural também. Exato. Então, antes de mais nada, eu queria cumprimentar o pessoal que está aqui nos assistindo, que está ao vivo aqui. Estou vendo alguns colegas presentes e, e apresentar para vocês a Adriana, que é mestranda em Direito das Relações Internacionais pela Universidade de La Empresa, no Uruguai. É especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, especialista em Direito Processual Civil e em Gestão Pública. É autora de vários artigos, inclusive aqui no blog do Ibijus, já deixo o convite para o pessoal poder ler também, conhecer os seus artigos, Adriana. E ela também é advogada pública municipal, trabalhando especialmente com licitações públicas, advocacia trabalhista empresarial, contratos administrativos, e exerce advocacia privada na área do direito dos servidores públicos estaduais. Então, Sim. seja bem-vinda, muito bem-vinda mais uma vez, viu, Adriana? E é sempre bom conversar com você. A última vez falamos aqui de um tema também bem legal, que é a possibilidade de nós, da área jurídica, desenvolvermos o mestrado e o doutorado fora do país, né? Então, também É, foi muito, muito produtiva a falamos nossa conversa. sobre curiosidades, não é? Sobre coisas que só quem está lá fora para ver como é que funciona o aluguel de um lugar, a comida, que muitas vezes tem essas questões práticas que nós precisamos conhecer, não é? Que é bem Muito, interessante. muito, Bom, muito bom. E é sempre bom, né, essa conversa aqui, porque a gente tem colegas também que podem contribuir, né, hoje especificamente com a sua experiência do teletrabalho. Quem aí, inclusive, gostaria de perguntar, está aqui participando conosco hoje, está sob esse sistema do teletrabalho, né, foi colocado remotamente e possui um vínculo empregatício, né, ou seja, possui um vínculo empregatício que não era remoto, né? E hoje a gente vai falar desse sistema, principalmente durante a pandemia, né? Que foi uma questão emergencial que nos foi, né, apresentada assim, de forma rápida, mas que já havia previsão legal, né, na CLT, embora até recente, né, porque veio com a reforma trabalhista, mas foi, né, agora a gente está tendo que administrar algumas outras questões que a gente vai discutir aqui hoje. Mas fala para a gente, Adriana, eu queria que a gente começasse assim bem do início, né? Como surgiu o teletrabalho? O que você poderia falar aí da origem do teletrabalho para a gente entrar
depois, né, nessas questões mais aplicadas. Sim, é bem curioso, porque da mesma forma que nós estamos hoje vivenciando uma crise, o teletrabalho ele surgiu também no momento de crise, que foi na década de 1970, nos países mais desenvolvidos, nos Estados Unidos, em razão da crise do petróleo. E ele veio como uma forma para diminuir esse fluxo no trânsito. E depois ele passou a ser mais vigente, mais democratizado na década de 90, quando houve a massificação da internet, a popularização da internet, porque a gente sabe que a internet ela surgiu também na década de 60, 50, como acesso mais aos governos, aos departamentos de defesa. E depois o teletrabalho, nessa sequência, ele foi democratizado, digamos assim, com essa massificação da internet e com acesso aos meios de comunicação, as telecomunicações. E no Brasil, embora no artigo 6º da CLT já havia uma previsão de igualdade entre o trabalho presencial e o trabalho feito à distância, ele só foi regulamentado em 2017, com a reforma trabalhista. Assim, e agora foi um futuro que caiu na nossa cabeça, né? Nós estamos com essa realidade e não vamos. Acho que daqui para frente só temos que melhorar e nos adaptar a essas condições. Exato, Adriana. E a gente tem escutado muito assim, o pessoal falar em home office, em trabalho remoto. A CLT, ela traz a denominação de teletrabalho, né, para esse sistema de trabalho com vínculo empregatício, mas fora da sede do empregador, né, e por meio telemático, por meio do uso da tecnologia. E tem diferença nessas denominações? Há alguma coisa que, né, enfim, tem uma característica diferente do outro? O que você pode falar para a gente sobre isso? Sim, a CLT agora, mais modernamente, ela trouxe o teletrabalho e ela falava também no trabalho em domicílio. Eles têm uma diferença. O trabalho em domicílio acontece muito com, por exemplo, com costureiras que tem aquela demanda para suprir para uma fábrica, e isso pode ter uma diferença em relação à subordinação. Elas podem ser contratadas como autônomas e não ter uma subordinação. Mas o teletrabalho, o trabalho à distância, ele é todo o trabalho que cumpre lá com os requisitos de uma relação de emprego, que são 5 requisitos: ser prestado por uma pessoa física, de forma onerosa, não eventual, subordinada e mediante a prestação de um salário. Tendo esses requisitos, ele é um emprego, ele é um trabalho da mesma forma que o trabalho presencial, ele tem o mesmo valor. Home office, ele é um conceito mais restrito do que teletrabalho, porque teletrabalho, ele pode ser prestado, ele é prestado, né, de acordo com esses requisitos da relação de emprego, com a utilização dos meios da tecnologia da informação, e ele é prestado em qualquer lugar, desde que fora do local físico da empresa. Só que com a pandemia e essa necessidade do isolamento, esses conceitos acabam por se confundir, teletrabalho e home office. Mas o teletrabalho, ele é mais amplo. Ah, sim. É verdade. E eu achei até interessante você falar que, contando aí sobre a origem, né, que ele vem, né, já há mais tempo na prática, né, já vinha existindo, inclusive aqui no Brasil, né, assim, de forma mais restrita, o emprego, né, o uso desse formato era mais restrito, mesmo mesmo após a regulamentação, né, e após esse momento de pandemia, isso foi ampliado até pela necessidade, né, pela impossibilidade de a gente prestar o serviço de outra forma. Então, realmente a gente tem, né, uma junção aí, né, vamos dizer assim, dos termos
que acabam, né, sendo tratados como a mesma coisa, mas de certa forma estão sendo, né? Estão sendo sinônimos. Então, eu queria te perguntar, o que você poderia destacar como principais benefícios do teletrabalho? E antes de você responder, eu queria até, nem sei se ela está aqui hoje, que é uma professora também do IBJUS, que já esteve aqui conosco, também no IBJUS Entrevista, a Paula Veit. Eu estava conversando com ela ontem e ela me passando um pouco da experiência que ela está tendo. O escritório dela está com 100 advogados trabalhando remotamente e ela falou assim, Nara, eu estou impressionada como que nesses 3 meses a gente conseguiu aumentar significativamente a produtividade do escritório. Ela é responsável também pela parte da gestão, sabe, do escritório, dos advogados. Então, assim, esse foi um ponto. Eu já estou te fazendo a pergunta, mas já estou trazendo um exemplo que, né, assim, é um exemplo concreto, né, e especialmente na nossa área jurídica. Mas eu queria que você me falasse, assim, né, dentre esse, né, a questão da produtividade, outros benefícios, ou se você também já vislumbrou também essa questão do aumento da produtividade, e aí a gente colocar também os pontos, né, negativos, porque tudo a gente tem os prós e os contras, né? Então fala pra Sim. gente um pouquinho disso, Adriana. Eu destacaria benefícios em 4 níveis: para o meio ambiente, para as empresas, para os empregados e também para o governo. Em relação ao meio ambiente, é bem nítido que o aumento, que a diminuição do fluxo do trânsito, principalmente nas grandes cidades, vai ocasionar, né, a redução da emissão de gases poluentes e traz um benefício enorme para o meio ambiente. Até na Europa, tem a semana de trabalho, em alguns países, ela é de segunda a quinta, muitas vezes com mais horas de trabalho, mas eles têm um fim de semana maior e esses benefícios para o meio ambiente, eles são bem expressivos. Até eu vi uma matéria, não me lembro em qual cidade, eu não lembro se foi São Paulo, não quero falar uma coisa errada, mas que apareceu uma arara azul no centro urbano. Olha que bacana, né? Isso para Muito legal. o meio ambiente. Para as empresas, então, destacaria essa redução de custos, o aumento da produtividade, a diminuição dos espaços físicos, esse enxugamento, a redução do pagamento de vale transporte, economia de energia elétrica. Eu até vi uma live de um desembargador, que hoje ele advoga, ele estava falando sobre o futuro da advocacia, e ele usou uma expressão que eu achei bem popular, mas que custo, ele é como unha, que tem que ser cortado sempre. Então, eu acredito que, em razão disso, o teletrabalho, né, as empresas que estão implementando agora, né, principalmente em razão dessa necessidade de cortar custos, isso vai permanecer. Para os empregados, destacaria a questão do convívio familiar, da individualidade, do convívio social e principalmente a questão das mulheres. As mulheres que têm filhos pequenos, porque o estar em casa para a mulher é diferente do estar em casa para o homem. O homem fecha a porta ali do escritório, da sala, do local que ele escolheu para trabalhar e todo mundo colabora. Agora, a mulher, e Clarissa Estes, na obra Mulheres que Correm com Lobos, ela fala isso, que a mulher tem uma característica muito inata da defesa da prole. Então, é muito difícil uma mulher ver um filho chorando e não sair correndo e ver o que é. A não ser que ela tenha muita disciplina e que ela tenha toda uma estrutura com alguém para ajudar. Mas se ela vê alguém chorando, um filho chorando, ela vai sair correndo. Então, A gestão geral, né, da casa, dos filhos, e enfim, É, né, todas as questões que envolvem o ambiente doméstico acaba, né, que fica, a mulher acaba assumindo, né, essa responsabilidade e, né, por outro lado, ela tem que também assumir muito bem o seu papel como profissional também no mesmo ambiente, né, o que é sim. sempre um grande desafio.
o estar em casa para a mulher é estar disponível, né? Isso é cultural. Em último ponto, para o governo, eu acredito que pode haver um aumento da empregabilidade, principalmente das pessoas com deficiência. Muitas vezes deficiências mais graves que dificultam a locomoção. Então, esse aspecto inclusivo do teletrabalho é bem importante e pode haver esse aumento da empregabilidade, né? O aumento do emprego. Bom, o outro lado, os aspectos negativos do teletrabalho, essa flexibilidade que ele proporciona, ele também tem o contraponto, que é a questão que modernamente nós chamamos da hiperconexão. Então, é muito importante que os empregadores eles façam contratos bem claros sobre a limitação da jornada, que o empregado ou a pessoa que está em home office, mesmo que seja autônomo, ela se organize e no sentido de ter mais produtividade, controle seus horários, os intervalos. Eu, por exemplo, tenho um problema sério de visão, então eu tenho que controlar os horários, dar pausas, piscar mais. Então, tem todo um cuidado, assim, que às vezes a gente se aprofunda, quer fazer logo e não respeita, né, essa individualidade. E a hiperconexão, acho que foi Bauman que disse que nós estamos perdendo a nossa identidade. Muitas vezes, quando alguém me pergunta quem é a Inara, quem é o fulano, eu digo, a Inara é advogada, ela é professora, é médica. E, por exemplo, ser advogada é o que eu faço, não é o que eu sou. E nós estamos com essa questão da modernidade perdendo essa fronteira entre o trabalho, o lazer. O lazer é um direito constitucional, a felicidade é um direito constitucional. Tem até o professor Yuval Harari, que é professor da uma universidade de Israel, num artigo que ele publicou agora sobre a pandemia, e ele está gratuito na Amazon, ele comenta que no início do século passado, o trabalhador da fábrica, ele retirava o uniforme e ele voltava para casa e ele não era mais o trabalhador, ele era o João, pai da criança, e ele ia viver a vida dele. Hoje nós não temos mais essa separação. E isso pode ocasionar muitas doenças, ansiedade, não é a minha área, mas a gente vê que acontece ansiedade, depressão, a síndrome de Burnout, que é causada por esse excesso, né? Outro ponto também negativo, que eu acho que deve ser muito pesado de acordo com a circunstância pessoal de cada um, é o popular, quem não é visto não é lembrado. Então, se eu não estou lá no ambiente físico da empresa, eu estou menos sujeita a receber uma promoção, né? Fora a questão cultural, que muitas vezes tem pessoas que pensam, fulano está trabalhando em casa, está numa boa, está muito tranquilo, e não é assim, né? Muitas vezes, quando tu falaste antes da implementação do teletrabalho na CLT, tem alguns artigos que eu escrevi no passado e acompanhei, as empresas muitas vezes estipulavam que o teletrabalhador ele tivesse 20% de produtividade a mais que o trabalhador presencial. Então, todos esses contornos da relação de trabalho, é o futuro, é o presente, nós temos que estar cientes e nos adaptar a essa, sem perder a nossa identidade, a nossa individualidade. Ô, Adriana, agora, e eu estou prestando atenção nisso que você está falando, e eu estou pensando o seguinte, em decorrência da pandemia, e considerando que, em tese, né, todo mundo está em casa, ou deve estar em casa, né, principalmente aqueles que tiveram o formato de trabalho modificado para o sistema remoto, aí existe realmente assim uma linha muito tênue entre, né, assim, essa questão da hiperconexão
né? E o que é realmente horário de trabalho ou não é. Porque eu escuto muitos relatos assim, que o empregador, por exemplo, considerando que o empregado ele está em casa mesmo, então vamos fazer uma reunião tal hora, vamos chamar tal hora, vamos fazer tal hora, porque está todo mundo em casa mesmo. Uhum. E isso acaba ficando, né, assim, uma coisa muito descontrolada e realmente muitas pessoas têm queixado de não ter essa, né, mais essa disponibilidade, assim, que fica parecendo que a pessoa está disponível 24 horas para o trabalho pelo fato dela ter que estar em casa, né, necessariamente em função da pandemia. Uhum. E, na verdade, isso tem que ser separado, né? Porque existe o horário de trabalho, realmente o horário que a pessoa deve estar disponível, mas, né, a gente também tem que ter um respeito aí em relação aos outros horários. Como que você vê isso, né, em relação a esse aspecto, ao enfim, a demanda excessiva do empregado, né, considerando em tese que ele está em casa, então ele pode responder, né, atender, vamos dizer assim. Isso é um cuidado que nós temos que colocar nos contratos de trabalho, a especificação das atividades, até o artigo 75E, ele traz a necessidade de que o empregador preste informação ao empregado sobre todos os cuidados que ele deve ter com acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, e sempre orientar de acordo com a atividade que ele vai desempenhar, as pausas que tem que fazer, o controle de horário. Tem muitas vezes empregadores que demandam o empregado de noite, fim de semana, e isso é necessário, essa divisão, assim, porque embora o teletrabalho ele seja uma coisa moderna e um pouco mais sofisticada, digamos assim, ele não significa que não tenha um pouco do que a gente que vê na doutrina falar, a escravidão digital. Né? Então, pode existir aí sim uma precarização do trabalho. Até E as normas. a nossa As... colega Roberta está aqui fazendo um comentário, aliás, até uma pergunta. Não é uma nova forma de exploração, onde pode ser confundido que o trabalhador detém os meios de produção e, na verdade, esse trabalhador usa ou detém apenas instrumentos, daí perder direitos. A advogada Roberta Lima está aqui participando conosco. Obrigada, Roberta, pela sua pergunta. E se você quiser comentar, Adriana. Isso até eu tinha esquecido de Justamente isso que falar você está falando, né? que pode haver também, como uma desvantagem, uma artigo 2º da CLT, que o empregador é que detém os riscos da atividade, ele não pode transferir isso para o empregado. A medida provisória 927, ao meu ver, parece que ela deixou uma lacuna, porque ela trouxe o prazo de 48 horas para conversão do trabalho presencial para o teletrabalho, 48 horas apenas. E ela deu um prazo de 30 dias para que seja feito o contrato. Então, não sei se eu não entendi direito, mas me parece que nesses 30 dias muita coisa pode acontecer. E essa precarização também reside nos custos. Quem vai arcar com a internet? Eu posso ter internet só no plano do meu celular, os móveis que eu preciso, a questão da ergonomia, não é? Todas essas questões. Mas a precarização maior, eu ia falar depois, na questão do dumping social, que é uma coisa, é um fenômeno bem recente que, que está acontecendo. Posso pular para o dumping social? Ô, Adriana, eu queria te perguntar o seguinte. A gente está falando dessa hiperconexão, né? Do empregador muitas vezes chamar o empregado a qualquer horário, marcar reunião, marcar, né, outras demandas, tem vários horários distintos do horário de trabalho, mas a gente tem que lembrar que lá na CLT nós temos duas formas, né, de estabelecer esse trabalho, esse teletrabalho. Ou com o horário definido,
né? Por exemplo, de tanto a tanto, né? Se vai ser 6 horas de trabalho, então, né? Qual é o horário de início, qual é o horário de fim? Se são 8 horas, começa que horas, termina que horas? Ou, se esse trabalhador, ele vai aderir ao sistema de entregas de tarefas, né? Porque, na verdade, a gente tem essas duas possibilidades. Se o trabalhador cumpre um horário, ele fica disponível, por exemplo, de 8 às 18, né? Tem um intervalo de almoço e fica disponível durante esse horário comercial, que pode ser outro também, né? Mas fora desse horário, a CLT prevê horas extras, certo? Sim. Mas no sistema de entregas de tarefa, aí não tem um horário definido, ou seja, o próprio trabalhador vai fazer o seu horário. Mas aí também, né, ele tem que atender aí as demandas de tarefa e ir fazendo essas entregas. E aí não tem o horário definido, né? Ele pode fazer o horário que ele entender mais conveniente, desde que ele cumpra os prazos, mas nesse caso não teria direito a horas extras. Né? Então, eu acho que isso tem que ficar claro também, assim, definido entre as partes, para que não haja para que isso não seja extrapolado, né? O sistema de trabalho, né, que foi definido para cada um ou para cada empregado, para que, né, sejam respeitadas também essas regras, né, os limites de cada caso. E o trabalhador, né, o empregado também se posicionar, né? Até porque, e aí agora falando para os advogados, aqui os colegas que estão presentes, isso é muito importante ser orientado, né, para os empregadores, para que depois eles não sofram, né, com questionamentos na justiça sobre isso. Principalmente para aqueles que não adotavam o teletrabalho e tiveram que colocar, por exemplo, a sua equipe, né, no sistema remoto. Então, isso também é um ponto importante, né, que eu queria lembrar. Sim, o teletrabalho ele está no capítulo 2A, no artigo 75. E antes disso, o capítulo que trata das horas extras, ele exclui o teletrabalhador desse controle de jornada. A medida provisória agora também emergencial no período da pandemia, ela excluiu as horas extras. Mas já tem decisões da Justiça do Trabalho condenando sim ao pagamento, principalmente quando houver esse extrapolamento. Então, isso, agora durante a pandemia, está essa zona cinzenta, mas o mais adequado seria, sim, estabelecer condições contratuais bem claras, até porque eu acho que a informação aí é a grande arma, digamos assim, que o empregador tem de regulamentar corretamente o contrato, até porque ele não vai conseguir fiscalizar, a não ser pela produtividade, mas ele não vai conseguir fiscalizar o desempenho do contrato, até porque seria uma invasão de domicílio. Eu já vi até alguns procuradores do trabalho comentando que até o próprio MPT está com dificuldade para fiscalizar. Ainda mais, seria uma invasão de domicílio sempre, em qualquer circunstância, Sim. mas agora, principalmente no período da pandemia, né? Ah, ótimo. Pois é. Até ia te perguntar, e aí você já até adiantou a resposta, mas se você quiser complementar, se nós tivemos alguma flexibilização desse sistema do teletrabalho previsto na CLT para o momento da pandemia, né? Aí você trouxe essa questão da medida provisória. Tem mais A alguma medida, coisa? a medida provisória, lógico que ela foi feita numa situação emergencial e também acredito que a perfeição legislativa e abarcar todas as circunstâncias da vida seria difícil, mas a CLT, ela prevê o prazo de conversão do trabalho presencial para o remoto 15 dias, e ela depende da anuência do empregado. A legislação, a medida provisória 927, ela deixa a critério do empregador e ela dá só 48 horas para essa conversão. Eu já vi empresas que admitiram o teletrabalho no primeiro período, ali em março, e depois, no outro dia, disseram para o trabalhador, amanhã tu volta.
E isso pode gerar uma série de ansiedade, conflitos, a mãe que tem um filho que agora a escola está fechada, como é que vai fazer, com quem vai ficar a partir de amanhã. Exato. E também, na medida provisória, ela diz que o empregador poderá arcar com os custos, poderá. E, e isso, num período pós-pandemia, pode resultar em reclamatórios trabalhistas, né? Toda essa questão, se não for bem delineado, todas essas Exato. cláusulas Ô, contratuais. Triana, então, só para a gente recapitular aqui, para ficar bem claro, né? Para a gente orientar aqui, né? Principalmente os empregadores, nesse caso, que tiveram que se adaptar rapidamente e colocar, né, os empregados nesse formato, o que é necessário para a formalização? Então, né, como você falou, se você puder só repetir, recapitular. Então, para formalizar, para quem, né, as empresas que colocaram seus empregados no sistema remoto em razão da pandemia, o que é necessário, né, o empregador observar se ele já fez ou se ele, né, pode fazer ainda para ficar, né, dentro aí da legalidade. Estabelecer um contrato com a descrição clara das atividades, o que se espera do empregado, verificar o ambiente de trabalho, informar quanto, e até o artigo 75E traz essa exigência que o empregado assine um termo de responsabilidade orientado pelo empregador, com as cláusulas que ele deve cumprir, os intervalos, os horários, a questão da ergonomia, sempre de acordo com as atividades que ele vai prestar. O custo dessa atividade, os equipamentos que vai precisar, acho que normalmente vai ser a internet, o computador, né, os aparelhos que for utilizar. Então, procurar delimitar bem claro essas atividades. Ah, ótimo. E questões práticas, Adriana, que eu queria te perguntar. Por exemplo, que a gente tem um sistema remoto. Claro que, né, durante a pandemia, a gente tem a grande maioria trabalhando no mesmo local, na mesma cidade, né, em tese que que desenvolveu o trabalho presencial. Mas com o teletrabalho, principalmente, né, o que foi regulamentado sobre o teletrabalho na CLT, é possível que tenhamos empregados em várias partes do Brasil, por exemplo, e até do exterior, né, que é um tema muito pouco falado, né, a questão, depois a gente vai chegar nesse ponto, né, mas assim, das empresas que têm empregados fora do Brasil, trabalhando por esse meio, né, por esse formato de teletrabalho. Como que fica a competência para ajuizar reclamatório trabalhista? Pois é, a CLT, como ela é um instrumento mais antigo, a competência, ela não foi pensada, acredito que, para o trabalho no mundo globalizado. Então, o artigo 651, ele traz ali as regras gerais para a competência, que é a competência no local da prestação do serviço. Ou quando o empregado ele for contratado em outro local, às vezes acontece muito nos contratos de safra, ele é contratado num local, vai para a colheita em outro, ele pode ajuizar reclamatório no local da prestação, que ali também vai ter testemunhas e toda as circunstâncias, a estrutura do trabalho. Então, ele pode ajuizar no local da prestação ou no local da contratação. Regras internacionais, quando a pessoa exerce o trabalho numa filial no estrangeiro, a lei ela pode ajuizar no Brasil, é o parágrafo 2º do 651. Só que questões práticas que estão surgindo, e um exemplo que eu pensei, não sei se estou errada, mas, por exemplo, eu faço teletrabalho para uma empresa que tem filial na Argentina, e estou prestando teletrabalho aqui no Brasil. Numa ocasião, eu preciso me deslocar até o exterior, e isso não descaracteriza o teletrabalho, continua sendo teletrabalho, mas digamos que nessa minha movimentação eu contraí o Covid. Na medida provisória 927, inicialmente ele foi previsto que não era uma doença ocupacional, que ficava a cargo do empregado comprovar que contraiu o Covid em circunstâncias do trabalho. O que o ônus recaindo sobre o empregado fica bem mais difícil ele provar.
Posteriormente, então, esse meu exemplo é só hipotético, o Supremo suspendeu a eficácia desse artigo, do artigo 29. Mas digamos que eu tenha contraído Covid e o meu colega argentino também. Então, ele vai ter todos os benefícios da legislação do acidente de trabalho, como a estabilidade, e por força da legislação do país dele. E aqui no Brasil, eu não teria esses benefícios. Os dois na mesma empresa, e eu estou falando isso porque quando a legislação de regência, e a nossa no Brasil pode acontecer isso, ela for mais frágil para o empregado, pode acontecer essas distorções, não é? Dentro desse mundo globalizado, dentro do trabalho globalizado, que em toda a América Latina agora o Covid foi considerado doença profissional. No Brasil aconteceu essa distorção da medida provisória. E depois o Supremo suspendeu essa eficácia, mas para os trabalhadores ele estava sendo prejudicial, né, pela questão do ônus da prova e tudo. Porque Então, na verdade depende da prova do nexo causal. sim, eu não sei se ficou claro o que eu quis dizer, mas quando a legislação do país ela é mais fraca, menos protetiva, isso vai afetar a questão do trabalho transfronteiriço, né? Que normas, essa divergência entre as legislações. Na Europa, a legislação supranacional acomoda tudo isso. Os países delegam competência para um órgão superior, que é a União, e as normas são equânimes. Aqui, para nós, né, no Mercosul, cada país tem a sua legislação, tem a questão da soberania, não existe a supranacionalidade. E essa é uma questão, assim, posteriormente, né, para a gente analisar a questão do trabalho transnacional. Sim, muito interessante, Adriana. Eu achei assim, fantástica essa abordagem sua, porque é uma coisa muito pouco falada, né? O teletrabalho transfronteiriço, né? E para você, principalmente, que está aí no Rio Grande do Sul, e assim, né, várias cidades aí do sul que fazem fronteira, né, com o Uruguai, com a Argentina, com o Paraguai, né? A gente tem. Eu acredito que a gente deve ter, né, assim, mais presente essa situação. Mas até para dar um exemplo, aqui no Ibijus, a gente, assim, o Ibijus é uma empresa que é totalmente virtual. Toda a nossa equipe, cada um trabalha na sua cidade. Então, assim, o nosso sistema de trabalho é teletrabalho, né, bem antes da pandemia, na verdade, até antes da regulamentação pela CLT, a gente já fazia as carteiras assinadas e tudo. Depois nós fizemos a adaptação pela regulamentação da CLT, né, nas questões aí do teletrabalho. Mas nós temos um exemplo de, né, inclusive o nosso chefe aqui da parte de tecnologia, que ele trabalha de outro país. Ele mora na Europa, ele é brasileiro, né? Morava aqui, mas agora está morando lá e ele tem com carteira assinada e no sistema de teletrabalho, porém em outro país. Então, assim, caracterizou essa questão, né, do teletrabalho transfronteiriço, né, que ainda muito pouco discutido. A gente tem muito pouco conteúdo, pesquisas desenvolvidas sobre isso, até porque no Brasil, como você falou, é uma questão nova. Né? Eu acredito que muitas outras questões aplicadas vão surgir, né, pós-pandemia, porque, né, diante aí da ampliação do uso desse formato. Mas é interessante a gente já, né, trazer para o debate essas questões, né? Porque muitas coisas vão surgir a partir daí. Então, isso aí é interessantíssimo. Eu acho que a gente deve aprofundar, né, um pouco mais, porque tem vários aspectos que envolvem esse formato de trabalho. Bom, prosseguindo aqui nas nossas questões, temos também as doenças, né? Que até você já abordou um pouco, mas as doenças ocupacionais
que agora, né, principalmente decorrente aí desse distanciamento social, temos, né, não só, né, temos aí a pandemia, Covid-19 que tá circulando, mas outras doenças, né, que podem surgir e principalmente como definir se é uma doença ocupacional ou não, uma vez que a pessoa está trabalhando em casa, né, aí no formato de teletrabalho. Sim, eu acho que a questão toda passa pela correta informação do empregador. Pela legislação, o empregador não teria responsabilidade sobre o surgimento de doenças, mas isso tudo é uma questão de comprovação do nexo causal entre a atividade que está sendo desempenhada e a doença, né? Por isso, a informação, a necessidade de fazer um termo para que o empregado cumpra aquelas regras. E, bom, as doenças psicológicas, não, lógico, não é minha área, mas são bem mais delicadas para comprovar, né? Então, acho que para tudo isso se resolve com diálogo, com acompanhamento por uma boa gestão de pessoas, porque afinal o capital humano é o que vai fazer a empresa crescer, que nós vamos crescer, nós temos que também nos reinventar agora, né? Nesse período complexo para todo mundo. É verdade. Adriana, para a gente finalizar, algum aspecto, por exemplo, de ergonomia, o que você recomenda, né, para o empregador se resguardar, né, e até para orientar também os seus empregados no aspecto ergonomia, né, porque às vezes a pessoa está trabalhando em casa, mas ela não adota uma postura adequada, uma cadeira adequada, né? Que ela tinha, às vezes, lá no ambiente de trabalho, na sede do empregador, mas em casa não tem, né? Então, como fazer, né, em relação a essa questão aí para garantir que não haja né, não seja desenvolvida alguma doença ocupacional, principalmente em relação à postura. Seria prestar as informações de acordo com as NRs, com as normas de ergonomia, a questão da cadeira, do assento correto, as pausas, a tela, a questão da luz azul, fazer pausas, tudo de acordo com a atividade de cada trabalhador, né? Porque essa informação, acho que ela vem bem antes da fiscalização, que agora está comprometida mas tem empresas que contratualmente que montam toda uma estrutura, que organizam toda a estrutura para o empregado, com mobiliário, vai depender, né, de cada empresa, até porque agora nos pegou muito de surpresa também tudo É isso. verdade. A gente tem as NRs, né? Que as normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho, que trazem também essas orientações, né? No aspecto ergonômico e que demandam realmente um cuidado do empregador para com esse empregado, né? Que está trabalhando nesse sistema. Então, além, né, da necessidade de ter que fornecer os equipamentos adequados, também orientar, né, em relação ao uso. Então, isso é muito importante, mas a gente, né, na prática, considerando esse momento, né, pandêmico, que todo foi uma coisa que ninguém esperava, né, e que de repente todo mundo se viu nessa situação, né, de ter que de mudar o sistema, né? E então muitas vezes, né? E a gente tem muitos casos assim que isso não foi atendido, né? Então cabe aí, né, o empregado e o empregador entrarem aí né, num acordo, uma conversa, né, para ver como, né, que a gente pode minimizar esses, né, danos ou esses desconfortos que muitas vezes, né, foram impostos ao empregado, né? Então a gente tem que trabalhar muito com a situação assim, caso a caso também, né? Até porque houve uma certa flexibilização
agora das medidas provisórias em relação ao que dispõe a Constituição. E isso vai causar, acredito que para frente, uma insegurança jurídica, não é? Quando a situação, espero que volte à normalidade, vai causar uma insegurança jurídica, até, por exemplo, os exames ocupacionais, a medida provisória 927, ela liberou que não precisa fazer a realização desses exames ocupacionais. Lógico que por uma questão de, acho que de circulação das pessoas, não é? Mas nós estamos numa fase de insegurança jurídica que a informação e o diálogo são o melhor caminho. É verdade. Bom, Adriana, está acabando aqui o nosso tempo. Queria te perguntar se tem algum ponto que você gostaria de acrescentar para a gente finalizar aqui o nosso tema de hoje, né? Que foi justamente os aspectos trabalhistas do teletrabalho, né, durante a pandemia, que embora a gente tenha o teletrabalho regulamentado aí com a reforma trabalhista, nós tivemos, né, muitas transformações aí e de forma repentina em relação, né, a esse formato de trabalho. Então, ainda tem muita coisa para a gente discutir, para a gente debater. Então, a gente vai procurar trazer esse tema e aspectos desse tema em outras ocasiões também. Já renovo o convite para você estar conosco aqui outras vezes. Sim, lembrando do que, eu não sei se ela continua aqui conosco, a Roberta Lima, ela falou na precarização do trabalho. Muitas empresas têm adotado, embora pode não ser a nossa realidade, assim, nosso dia a dia, em home office, mas muitas empresas têm contratado teletrabalhadores de outros países com fuso horário diferente, justamente para que a empresa tenha uma produtividade full-time. E isso pode gerar o fenômeno do dumping social, que é quando a empresa contrata trabalhadores de um local que tem uma legislação mais frágil ou uma fiscalização não tão presente, e ela acaba reduzindo seus custos, e na concorrência com uma empresa que fez certinho, isso vai afetar não só a relação individual daquela relação de emprego, mas pode ocasionar um problema no mercado, uma concorrência desleal. E esse é uma outra face do trabalho no mundo globalizado que a sociedade tem que saber e nós temos que ter atenção a esses aspectos. Sim, com certeza. A Roberta continua aqui. Tem muita coisa para gente discutir ainda sobre isso. Mas foi ótimo, viu, Adriana? Acho que esclareceu bastante coisa. E aí, se o pessoal quiser comentar, deixar alguma pergunta aqui antes da gente finalizar, vou aproveitando aqui para convidar o pessoal para fazer a leitura dos artigos lá no blog. Tem alguns artigos da Adriana tratando de vários outros aspectos também trabalhista. A Roberta está aqui, ela é minha colega lá no mestrado, é uma pessoa muito inteligente aqui, ela está falando da uberização do trabalho, que também é outro fenômeno. Esses dias, Roberta, eu li um artigo de uma pessoa que disse assim, eu entrego comida com fome. Eu entrego, porque estava a questão dos custos parece que se a pessoa não quiser mais o alimento, desistir, o transportador lá, o motoboy, ele tem que arcar com pagar aquela refeição. Imagina se for uma refeição cara. E eu já vi reportagem assim, eu entrego comida com fome. Isso é o fato da subordinação algorítmica, né? Isso tudo são questões. Aí seria para uma outra live, né? Uma questão. Nossa, com certeza. Tem muita coisa para a gente falar sobre isso, esse aspecto da uberização do trabalho e outros aspectos do teletrabalho, essa questão do teletrabalho transfronteiriço, mas a gente vai ter oportunidade de aprofundar. Mas foi ótimo, viu, Adriana? Excelente. Mais uma vez te agradeço pela brilhante participação aqui conosco e deixo, né, o convite para o pessoal fazer a leitura dos artigos lá no blog do Ibijus, www.ibijus.com/blog. Viu, pessoal? Tem vários artigos da Adriana e de outros professores também sobre vários, né, aspectos, não só
da advocacia trabalhista, mas também de outras áreas do direito. A gente sempre tem esse foco voltado para a advocacia, né? Então, temos vários conteúdos de vários ramos do direito, mas sempre com esse foco de trazer algo que possa agregar para os advogados, para a prática da advocacia. Então, pessoal, muito obrigado pela presença. Quem esteve conosco aqui ao vivo, né, Adriana? Tivemos aqui várias participações. A Daniele, advogada também, que leu sobre isso, que terá uma greve dos entregadores por aplicativo, nessa questão aí que você comentou. A Daniela é uma estudiosa das questões femininas e ela tem bastante a contribuir, né? Agradeço a todos. Muito bom. Então, a gente está, assim, com uma participação aqui super qualificada. Muito obrigada, viu, pessoal, pela participação aqui ao vivo. E até a próxima. Semana que vem tem mais. Adriana, grande abraço, muito obrigada e até a próxima também. Até a próxima. Muito obrigada.